a gente dá uma continuidade nesse estudo e a gente tem aqui o diagrama do R134A. Esse diagrama aqui já é um diagrama de pressão e entalpia, onde a entalpia é uma variável que caracteriza conteúdo energético do meu fluido. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente continua aqui com essa linha azul clara, que está aqui o LS, identificando que é a linha de líquido saturado. Quer dizer o quê? Que o meu fluido refrigerante, a qualquer ponto à esquerda dessa linha, ele está na condição de líquido. Então, imaginem aqui, ó, a pressão de 2 bar e temperatura de menos 40 graus. Ó. Então, aqui eu tenho as curvas de temperatura, são essas que estão descendo. Então, aqui, ó, menos 40 graus, eu vou descendo. E aí eu chego na pressão de 3 bar. Ó. Quando eu faço o cruzamento disso, a gente entende aqui que esse fluido refrigerante, o R134, a 3 bar e menos 40 graus, ele está na condição de líquido. Se a gente vier aqui agora para menos 30 graus, né? Aí a gente acompanha essa curva de menos 30. E se a gente pegar aqui a pressão de 0,8 bar, isso quer dizer o quê? Que o meu fluido ele está numa condição de mudança de fase, ó. Porque ele pode ser um líquido saturado, ele pode ser uma mistura de líquido e vapor, ou ele pode ser um vapor saturado. Eu precisaria de uma outra propriedade para identificar exatamente em que ponto ele se encontra ao longo dessas posições aqui. Porém, se ele tiver a menos 30 graus e aqui descendo um pouco, né, as linhas de temperatura descem aqui, elas têm esse comportamento. Se ele tiver a menos 30 graus e uma pressão de 0,5 bar, eu vou estar marcando um ponto aqui e ele vai ser um vapor superaquecido. Quer dizer o quê? Que a menos 30 graus, o meu fluido refrigerante ele pode ser um líquido, se ele tiver uma pressão acima de 0,8 bar. Ele pode ser um vapor superaquecido, se ele tiver uma pressão abaixo de 0,8 bar. E ele pode ser uma mistura tanto de líquido saturado quanto de vapor saturado, se ele tiver na pressão de 0,8 bar. O que é que isso identifica para mim? Que a menos 30 graus, a pressão de saturação do R134 é 0,8 bar. Da mesma forma, eu posso pegar outros valores. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva de menos 10 graus. E aqui eu tenho, ela cruza, né? Ela cruza a linha de líquido saturado num cruzamento com pressão de 2 bar. Isso identifica o quê? Que a menos 10 graus, a pressão de mudança de fase do meu fluido é 2 bar. Ou eu poderia reescrever isso da seguinte forma, eu poderia dizer, olha, o R134A a 2 bar, ele tem mudança de fase a menos 10 graus. E o que é que eu posso afirmar mais? Se eu tiver nessa temperatura, né, nessa curva de menos 10, com uma pressão mais alta, ele é um líquido. E com uma pressão mais baixa, ele é um vapor superaquecido. Eu venho aqui para vapor superaquecido. Então aqui a gente tem o comportamento, né, das linhas de temperatura, que é essa. Então essa linha amarela aqui é uma linha de temperatura constante de 10 graus. Então, por exemplo, se o seu evaporador ele é projetado para operar com a temperatura de 10 graus, então ele vai ter que trabalhar com a pressão de 4 bar. Então a pressão de baixa seria a pressão de 4 bar. Isso a gente verifica também como, né? Se vocês observam os manômetros, o manômetro, esse manômetro é para R134, esse aqui é para o R22. Eu tenho um manômetro digital que eu coloco o fluido refrigerante que eu quiser. O que é que aquele manômetro vai estar indicando? Ele vai estar indicando, ao medir a pressão, ele vai estar indicando justamente a temperatura na qual está ocorrendo mudança de fase. Ou seja, se você mede lá a pressão do evaporador e deu 4 bar, e é o R134, isso indica o quê? Que ele está trabalhando com a temperatura de evaporação de 10 graus. Se você mediu a temperatura na saída desse evaporador ou na entrada do compressor, e aí
verificou que a temperatura está a 15 graus, isso quer dizer o quê? 15 menos 10 dá 5 graus, então você tem 5 graus de superaquecimento. Isso é uma das análises, né, que a maioria dos técnicos tem que fazer. Quando vai fazer uma carga de gás, tem que se considerar superaquecimento e subresfriamento, não a pressão, né? A maioria dos manuais de fabricantes pede para que você, ao instalar o equipamento da startup, considere as temperaturas de superaquecimento e subresfriamento, os graus de superaquecimento e subresfriamento, para admitir que ele está operando na faixa aceitável. Como é que você define isso? Medindo pressão. A partir da pressão tem uma temperatura de mudança de fase, que nesse caso aqui, para 4 bar é menos 10 graus. Em média a temperatura na saída do evaporador ou na entrada do compressor, dependendo da distância. E aí, essa diferença é o que a gente chama de superaquecimento. O que a gente tem mais aqui nesse diagrama? Né? A gente tem as linhas também em vermelho aqui, que é a linha de vapor saturado, que marca, né, um ponto de vapor saturado. A linha de líquido saturado vai marcar o ponto, né, de líquido saturado. Se a gente pegar essa pressão constante, né, essa linha de pressão constante de 1 bar, que é essa linha azul aqui, o que a gente identifica? A gente identifica esse ponto aqui, que é o ponto de líquido saturado a 1 bar, numa temperatura aqui de cerca de menos 26 graus. A gente identifica aqui esse ponto, né, quando a linha de pressão constante cruza com a linha de vapor saturado, o ponto de vapor saturado também nessa temperatura de menos 26 graus aproximadamente. Se a gente descer aqui, a gente chega ao conteúdo energético do nosso fluido. Então, a gente consegue definir aqui o calor latente do fluido para essa pressão. Então, para 1 bar, o nosso fluido R134A, ele tem um calor latente de quanto? De 385 kJ por quilograma menos 160 kJ por quilograma. Isso identifica um calor latente aí de 225 kJ por quilograma. Quer dizer o quê? Que eu preciso de 225 kJ, eu preciso adicionar 225 kJ para conseguir evaporar 1 kg de líquido saturado do R134A. Quanto maior for esse valor, maior vai ser a capacidade de receber energia, né? A capacidade de remover energia do ambiente à medida que ele evapora dentro da nossa serpentina. Só que o que é que acontece? O fluido, ao entrar no evaporador, ele não entra como um líquido saturado. Normalmente ele não entra como um líquido saturado. Ele normalmente entra numa condição onde parte do líquido já evaporou, que é uma condição que a gente chama de mistura, né? E a gente tem um parâmetro para caracterizar isso que é chamado de título. O título está marcado aqui, ó, por essa linha marrom aqui, ó. Então essa linha que eu marquei aqui é a linha de 0,3. O que é que ela vai me indicar? Que eu tenho qualquer ponto nessa linha aqui, eu vou ter uma mistura de líquido saturado e vapor saturado com uma proporção de 30% de vapor e 70% de líquido. Se eu pegar essa outra curva aqui, ó, que é a de 0,5, então aqui, ó, qualquer ponto dessa curva aqui no diagrama vai me identificar que o fluido está numa condição de mistura de líquido saturado e vapor saturado numa proporção de meio a meio, 50% de líquido, 50% de vapor. A gente vai ter aqui, por exemplo, uma outra consideração. Aqui a gente tem uma linha de isentálpica, que é uma linha de entalpia constante. Os processos de válvula, normalmente eles são considerados isentálpicos. Quer dizer o quê? Imagine aqui essa outra condição. Que ponto é esse aqui? É um ponto onde eu tenho a pressão de mais ou menos 14 bar. E eu tenho a temperatura de mudança de fase de 50 graus. Quer dizer o quê? Que se você for lá no seu condensador e medir a pressão e der 14 bar com o R134, quer dizer que a temperatura de mudança de fase lá está em 50 graus. A tendência, né, é que a gente tenha na saída do condensador um líquido saturado.
apesar de que a gente pode ter um subresfriamento aqui vindo para líquido comprimido. Mas considerando que é um líquido saturado, a gente pode, por exemplo, definir que esse ponto é a entrada da válvula de expansão, passando por um processo isentálpico, e se essa expansão ocorre até a pressão de 1 bar, o que a gente tem? O cruzamento da isentálpica com a pressão de 1 bar aqui, ó. Então ela vai entrar no evaporador nesse ponto aqui. E esse ponto aqui, ele cruza com a linha de título de 50%. Me identifica o quê? Que o fluido está entrando no evaporador numa condição de 50% de líquido e 50% de vapor. Quer dizer o quê? Que aquele percentual, aquela parte de vapor, ela não é tão aproveitável. Por quê? Porque ela já evaporou. O processo de remoção de calor é mediante a evaporação. Então, quanto mais líquido eu tiver, quanto melhor a proporção de líquido eu tiver, mais capacidade de resfriamento, mais efeito frigorífico eu vou ter. Então, por exemplo, imagine agora que essa expansão, eu tenho aqui essa mesma pressão de condensação, que é de 14 bar. Então, o meu fluido refrigerante sai como líquido saturado do condensador nesse estado. E aí eu tenho a expansão até a pressão de 4 bar. Então, aqui eu tenho uma expansão até a pressão de 4 bar. Aqui eu já tenho que condição? Ó? Eu tenho uma condição onde o meu título agora ele passa a ser 0,3. Quer dizer o quê? Que eu vou ter 30% de vapor saturado e 70% de líquido saturado. Consequentemente, eu vou ter mais líquido, né, uma proporção melhor de líquido para evaporar. Em relação a essa condição de 1 bar, né, a gente tem uma condição aqui de 4 bar e de 1 bar, a gente vai ter um efeito frigorífico maior, certo? Que é medido o quê? Pela diferença dessa entalpia aqui com a entalpia do vapor saturado. Ó. Se a gente baixar aqui, a gente vai para uns 410. Ó. Então dá 410 menos 270, que vai dar aí 140 kJ por quilograma. Esse seria o efeito frigorífico. Quer dizer o quê? Que o meu fluido refrigerante está entrando no evaporador numa condição em que cada quilo que entra consegue remover 140 kJ do ambiente. Agora, se ele estiver operando a 1 bar, o que é que vai acontecer? O efeito frigorífico dele vai de 270 até 385. Então ele vai para 115. Quer dizer o quê? Que cada quilograma do meu fluido refrigerante que entra no evaporador tem a capacidade de remover do ambiente, de fazer o resfriamento de 115 kJ. Esse é o efeito frigorífico do fluido refrigerante em algumas condições. O subresfriamento ele contribui de certa forma com a melhoria nisso, como? Porque quando eu subresfrio o meu fluido, eu desloco esse ponto para um ponto mais à esquerda aqui. Ó. Então imagine que eu subresfriei até esse ponto, até 40 graus. E aí quando eu fizer essa expansão, eu faço até esse ponto. Então o meu título, que antes era 50%, ele passa a ser de 40%. Então eu tenho 10% mais de líquido para evaporar. E aqui eu vou ter um ganho de mais ou menos 20 kJ no procedimento, né, de efeito frigorífico, né, na remoção de energia que o fluido faz por quilograma de fluido que entra dentro do evaporador. Então esses são alguns dos principais aspectos quando a gente trabalha, né, com esse diagrama, onde a gente trabalha com processos de mudança de fase, com linhas de temperatura constante, com linhas de pressão constante, identificação do que o título vai significar, identificação do calor latente, né, o calor associado à mudança de fase, identificação do efeito frigorífico num ciclo de refrigeração. E eu espero, né, que vocês tenham gostado, que tenham entendido. A partir disso, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando a construção, né, do ciclo de refrigeração em um diagrama similar a esse. Em seguida, a gente vai estar construindo o diagrama de um ciclo de termoelétrica a vapor, também dentro desse gráfico, só que esse gráfico já é voltado para a água, né? Cada fluido refrigerante tem um diagrama diferente. Então esse daqui é para 134, para o R22 teria outro diagrama, para a água é outro diagrama e assim sucessivamente.
Então galera, até mais, até o próximo vídeo, eu espero vocês aqui.